A maior parte das pessoas vive numa prisão magnética, que é o quê? Uma vibração errada. O que aprisiona as pessoas é a sua própria vibração inadequada, em desarmonia com as leis espirituais. A única coisa que liberta o ser humano verdadeiramente é a vibração correta. Isso é que liberta o ser humano dos vícios, das pendências, dos erros, da decadência, da imoralidade, da leviandade e desta vida libertina. De nada adianta querer melhorar mentalmente, forçando a barra. Muitas pessoas reconhecem seus erros, seus vícios, querem melhorar, mas apenas através de uma imposição mental. A melhoria de fato não é uma imposição mental, não é um dogma que o indivíduo coloca em sua mente. Não é um software mental pronto e acabado que se instala aqui ou que se empurra de fora para dentro. A verdadeira melhoria é uma mudança de vibração. É a própria melhoria da vibração. Somente isso liberta o ser humano. A maior parte das pessoas vibra de forma errada. Os vícios são isso. Os vícios são isso. Há pessoas que padecem do vício dessa sexualidade depravada. O que faz com que essas pessoas sempre caiam de novo no mesmo erro? É a manutenção daquela vibração que não melhora. O indivíduo até busca mentalmente controlar a sua sexualidade desenfreada, mas isso não tem durabilidade, porque a mente ela é apenas um instrumento. Como é que a mente vai direcionar a vida do ser humano? Como a mente vai conectar o indivíduo a coisas maiores, sendo que ela é apenas um instrumento da matéria grosseira mais densa? O ser humano precisa de algo mais, precisa ativar o seu núcleo, o seu espírito, para daí vibrar em harmonia com planos mais elevados. Então, assim ocorre a libertação de dentro para fora, quando o ser humano eleva o seu nível vibracional. Então, pessoas atadas ou presas a essa sexualidade depravada vibram nessa energia. Por isso não conseguem sair desse círculo vicioso. E mentalmente não se promove isso. Porque uma imposição mental dura horas, dias no máximo. E se daí primeiramente o ser humano não melhorou a sua vibração interior, essa imposição mental, ela por fim acaba caindo por terra e o indivíduo novamente cai nos mesmos erros. Assim é com a bebida. O que faz com que o indivíduo não consiga sair do bar e sempre é atraído novamente por aquele ambiente? Ele está conectado energeticamente a este ambiente. Ou a pessoas pelo mundo afora que bebem e que lançam para o anel trevoso os seus desejos alcoólicos. E alcoólatras do mundo todo, espalhados pelo mundo todo, estão conectados numa teia, numa rede energética. Quando um quer sair do vício, a energia dos outros o puxa de volta. Então, uma vez que o ser humano afunda num determinado vício, é tão difícil ele se libertar, porque ele está preso a uma teia energética, a uma vibração inadequada que liga as pessoas que padecem daquele vício, seja em qual parte do mundo for. Alcoólatras do mundo todo energeticamente vibram numa frequência similar.
Os viciados em sexo, os viciados em pornografia, a mesma coisa. Os viciados no consumismo, a mesma coisa. Os viciados nas ideologias políticas. Os fanáticos religiosos, a mesma coisa. Fanáticos religiosos do mundo todo vibram numa frequência parecida. Por isso é tão difícil a libertação, seja ela de qual vício, qual pendência ou qual tendência for, porque as pessoas buscam a libertação através de uma imposição mental, de forma dogmática. A libertação não é dogmática, ela não é rígida, ela não é uma imposição. A libertação, ela é uma vibração. Quando o ser humano passa a vibrar num nível que está acima do seu vício e da sua pendência. E daí aquela velha energia viciosa não o atrai novamente para a antiga prática dos vícios e das pendências. Então, se o ser humano quer se libertar verdadeiramente, não basta depositar dogmas em sua mente. Não é mentalmente que o ser humano se liberta, mas sim refinando a sua energia, a sua irradiação, a sua sintonia, em suma, a sua vibração. Se o ser humano quer melhorar e se libertar de alguma pendência, ele precisa vibrar melhor. Precisa ter uma vibração mais refinada que aquela pendência que desgraça a sua vida, fazendo com que ele caia sempre novamente nos mesmos erros, num círculo vicioso, vivendo como um ratinho dentro do laboratório, numa roda, girando e girando e girando sem sair do lugar. Bilhões de pessoas vivem como ratinhos num laboratório, dentro de uma roda, girando, girando e girando, e a vida toda passa, e essas pessoas não conseguem sair do lugar, não conseguem melhorar o seu nível consciencial, porque não partem do ponto central, ou não vão ao ponto central, que é justamente o espírito que precisa despertar e vibrar. O espírito precisa fluir. Onde o espírito flui dentro do ser humano, não que ele não seja tentado, não que ele não sofra tentações, mas ele dispõe de uma vibração que sempre o conecta e o reconecta a esferas maiores, a planos mais sutis, através de onde vêm energias mais saudáveis, que uma vez absorvidas espiritualmente, elevam a vida interior do ser humano. Então, a libertação é um trabalho interior, é um trabalho constante de vigilância e de oração. Quando o ser humano toma para si a responsabilidade de vibrar corretamente, somente a vibração correta é que liberta o ser humano, e não a religião, a espiritualidade mercadológica, os métodos científicos e tecnológicos, a política, a economia, as ideologias, os modismos, as tendências do momento. Nada disso liberta o ser humano. Tudo isso apenas faz com que ele perca tempo investindo em coisas que apenas atuam sobre a própria mente. São as ilusões mentais. O ser humano acredita que ao seguir tal corrente ou tal tendência, ele vai se libertar, ele vai melhorar. Ora, se ele não ativar o seu espírito e não melhorar a sua vibração, não tem como se libertar, não terá como se libertar, porque a sua vibração continuará sempre a mesma. E mantendo sempre aquela mesma vibração, não adianta depositar boas ideias, boas intenções na mente, porque o indivíduo vai cair sempre de novo, porque em seu núcleo, no seu ser, ele ainda não vibra corretamente, ele não flui.
E a libertação é o quê? A fluidez, quando o ser humano consegue fluir, quando ele consegue intuir as coisas, quando ele consegue promover a vigilância correta e a oração correta, que por sua vez promovem uma elevação na vibração, na sintonia, na energia, na irradiação. O ser humano precisa se ligar a coisas mais elevadas para se libertar dos vícios. E essa ligação, ela precisa ser em espírito, não com o cabeção. O cabeção promete 1001 coisas para o ser humano, mas o cabeção ele é falho. O raciocínio é falho, o intelecto é falho. O intelecto ele vive ali no seu mundinho fechado, no seu circuito fechado. Ele não consegue enxergar a vida para além das dimensões da matéria grosseira mais densa. O ser humano precisa de uma percepção mais elevada, que somente a intuição lhe fornece. É intuitivamente que o ser humano se liberta. E a intuição, quando atuante, é a melhor das vibrações. Vibrar significa intuir. Quando o ser humano intui as coisas, ele dispõe de orientações saudáveis para saber o que fazer. Quando o ser humano não intui, ele não vibra e não dispõe de recomendações. Daí faz uso apenas das padronizações conceituais da mente. Daí o ser humano é um robozinho, ou um robozinho depravado, ou um robozinho dogmático ali, ou um robozinho libertino, ou um robozinho bitolado. Nenhum desses extremos promove a elevação da vida interior do ser humano e muito menos a libertação. Para libertar-se é preciso vibrar melhor. E para vibrar melhor é preciso intuir as coisas, ativar a sua intuição. Este é o caminho da libertação. Se você quiser compreender melhor o que eu estou explicando aqui de forma superficial, leia a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!